Antes de comentar o Evangelho e de trazer uma reflexão para a nossa fé, solicito a vocês que curtam aqui o canal, inscrevam-se também, ativem o sininho, façam os comentários e, sobretudo, compartilhem esse vídeo sempre com uma mensagem de reflexão para reforçar a nossa fé, a nossa dignidade e a nossa humanidade perante Deus, perante nós mesmos, perante o mundo. O Evangelho de São Lucas, deste 13 de outubro de 2019, de capítulo 17, de 11 a 19, toca em mais uma questão que é uma ou duas questões que são a essência do cristianismo, que sem isso não poderíamos falar de cristianismo. Este evangelho mostra Jesus em marcha, do interior de Israel, desde lá a pescaria, desde lá a convocação dos pescadores da Galileia, se dirigindo para Jerusalém, e agora neste momento ele passa de volta de Samaria para a Galileia, e ali se depara com um quadro humano extremamente doloroso, que nem sempre, naqueles tempos como hoje, comove as pessoas, chama as pessoas a tomar atitude. Jesus, no entanto, se comoveu e agiu. Quando ele passava por Samaria, 10 leprosos, e a lepra, desde a antiguidade, é algo terrível, que desmonta o ser humano, cheio de feridas, de chagas, que perde os membros do seu corpo, órgãos do seu corpo, como a visão, nariz ou orelhas, enfim, vai perdendo sem sentir sensibilidade física e se tornando mal cheiroso, e sobretudo os leprosos eram atacados pela lei religiosa ou pela interpretação da lei religiosa, que os jogava no escanteio mais extremo da cidade, no isolamento, um leprosário construído por abismos e por muralhas. De lá não poderiam sair, não tinham o direito de conviver nem mesmo com a sua família, com seus amigos, com a sociedade. Eram absolutamente desprezados, hostilizados até a pedradas, mal vistos e marginalizados. Pois esse texto de São Lucas, aqui, mostra que Jesus muito provavelmente tenha passado muito próximo ou até por dentro de um leprosário, com o propósito de se encontrar com os leprosos, com esta gente em processo degradante, de degradação, de decomposição física e humana totalmente. E de dentro do leprosário, lá de dentro do sofrimento mais cruel em que estavam jogados estes 10, ele ouviu o grito: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E logo a seguir, no próximo versículo 14 desse capítulo 17, Lucas diz: ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Duas coisas aqui. Jesus vê o sofrimento. Jesus percebe o sofrimento. Jesus como que toca com o seu olhar no sofrimento do próximo, no sofrimento dos marginalizados, dos desprezados até mesmo pela religião, pelos religiosos, pelo culto religioso. Jesus os vê. Jesus os toca com o seu olhar. E depois lhes dá uma ordem em segundo lugar. Vão aos sacerdotes, isto é, aqueles que celebram a religião, aqueles que cultuam a Deus, para mostrar a cura que eles sofreriam ao longo do caminho. Jesus quer confrontar a religião dos insensíveis,
dos que esqueceram Deus, dos que esqueceram da compaixão com os homens que agora se colocam a caminho do sacerdócio, caminho dos sacerdotes a caminho do templo. E mais adiante, ao se darem conta da cura, apenas um deles volta. E volta para agradecer, e volta para louvar, e volta para se jogar aos pés de Jesus. Jesus, estarrecido, pergunta: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Aliás, onde estavam os outros 9? Quem eram os outros 9? Há uma série de cogitações nas pesquisas bíblicas, hermenêuticas, exegéticas, teológicas. Muito provavelmente dizem alguns que esses outros 9 eram cristãos legalistas, que não aceitavam a graça, não aceitavam a compaixão e que se afastaram. Outros dizem que eram judeus, que foram em direção ao templo, aos sacerdotes, e aconselhados a não voltar para Jesus, que era mal visto por eles, não retornaram. Mas quem voltou chama a atenção, porque quem voltou era um samaritano, tanto que ele causa espanto a Jesus mesmo. E este era um samaritano. Este era um samaritano, o único. Jesus diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, que era considerado estrangeiro, era considerado pagão, era considerado ímpio pelos judeus. No entanto, foi ele que voltou, e voltou da Samaria, voltou como samaritano, lá onde Jesus estava. Os samaritanos eram mal vistos. No entanto, mais de uma vez, esta e no mínimo uma outra, Jesus viu nos samaritanos exemplos de fé, exemplo de solidariedade, exemplo de compaixão. Uma é na história do bom samaritano, em que ele recolheu o ferido pela estrada e cuidou dele. E outro é este que volta agora para Jesus para agradecer. Os outros religiosos, os outros judeus, os outros dogmáticos, os outros legalistas não voltam, não têm a vibração da gratidão, não têm a alegria da gratidão, não têm o entusiasmo da gratidão. Este é movido por uma tremenda força, graças ao olhar compassivo de Jesus, que era movido por pura compaixão. E a compaixão que movia Jesus a ações práticas é o cerne da fé cristã. É o cerne da própria luta e missão de Jesus. Sem compaixão não se pode falar em Jesus. Jesus é aquele que toca as pessoas por perceber os seus dramas, os seus sofrimentos extremos, e toca-as com seu olhar e com as suas mãos para libertá-las. Isso tem que ser levado em conta, porque sem isso o cristianismo fica vazio, se transforma, se limita a uma síntese de dogmas, de verdades congeladas, de liturgias sem sentido, fechada dentro do templo, de louvores e louvores ou louvores sem sentido. Sem compaixão não adiantam tantas artes para colorir o cristianismo. Sem compaixão ele é morto. Jesus não pode ser visto sem essa compaixão presente no grito dos leprosos. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Só se grita para que se tenha compaixão para quem tem compaixão. Ninguém grita para ter compaixão para quem não tem compaixão, para quem trata mal as pessoas, para quem discrimina as pessoas. Jesus tem compaixão. E finalmente o último ponto, que é cerne do cristianismo, o cristianismo de verdade, o cristianismo de Jesus, do próprio Jesus, é quando ele se dirige ao homem ali ajoelhado, ao homem ali tomado de gratidão, ao homem ali revestido de alegria por recuperar a plenitude da saúde da vida. Ele diz:
levanta-te e vai, tua fé te salvou. Sobre a fé, na reflexão evangélica anterior, eu disse que a fé implica em ação. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse ex-leproso? O que aconteceu com esse samaritano? Que agiu, voltou para a fonte da compaixão que é Jesus. Ele agiu. E agora Jesus pede que ele se levante. Não fique ali o tempo todo em louvor, em gratidão. Louvor e gratidão que não se transformam em levantamento, em soerguimento, em se colocar de pé para caminhar, para andar, para lutar. É puro fingimento. É puro programa para inglês ver. Levanta-te e vai. Não fica aí a tirar no chão em permanente atitude de louvor. Tua fé te salvou e te salvou para participar desse projeto que eu vim trazer, diria Jesus, o reino de Deus, o reino que eu realizo no meu ministério, o reino que eu realizo na minha compaixão, o reino que eu realizo na percepção que tenho do próximo que sofre. Esta é a mensagem desse evangelho que deve nos tocar como se sentiram tocados os leprosos, em particular este envolto em preconceitos, atingido pelos preconceitos, o samaritano. Que esta reflexão evangélica te toque, meu irmão, minha irmã, como Jesus tocou nos homens, nos 10 leprosos, e os dignificou, e os tornou seres humanos, plenos, cheios de saúde, e principalmente neste, que o fez se levantar e voltar para louvar, para agradecer, tomado de pura gratidão, mas que depois Jesus o concitou a se levantar, a se colocar de pé, vibrante nesta vida, sem se encolher, sem se acovardar, sem transformar a religião numa vibração pessoal, individual e egoísta apenas. Deus, pois, te abençoe nesse toque de Jesus, dessa compaixão profunda de Jesus e nesse grito dele: levanta-te, a tua fé te salvou. Filho e do Espírito Santo. Amém.